Bom dia a todos. Que prazer receber todos vocês aqui no ArcServe Hub, o kickoff exclusivo para parceiros da ArcServe. Para quem não me conhece, eu sou a Daniela Costa, vice-presidente da ArcServe para América Latina e Caribe. É um prazer realmente estar nessa segunda edição do ArcServe Hub. Vamos para o próximo slide? A gente tem já muita gente conectada e eu imagino que desses conectados, muitos sejam parceiros ativos que já nos conhecem há muito tempo, mas eu imagino que também tenhamos alguns parceiros novos. Então, para começar, eu vou fazer uma breve recordação, né, fazer uma breve apresentação de quem somos, dos nossos resultados do ano fiscal passado e quais são todas as novidades para esse novo calendar year que começou em janeiro desse ano. Então, vamos lá. Qual que é a missão da ArcServe? Quem é a ArcServe? A ArcServe é o fornecedor mais experiente no mercado para soluções de proteção de dados e recuperação de desastres. São mais de 35 anos falando de história, né? E mais de 25 anos na América Latina, incluindo aqui no Brasil. Para aqueles que já me conhecem, sabem que só eu estou aqui há quase 23 anos, cumpro agora em agosto 23 anos, e realmente uma dos maiores motivadores, né, eu acredito, de estar aqui todo esse tempo, né, em relação à fidelidade, à lealdade da nossa comunidade, tanto de parceiros quanto de clientes. Então, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer você por todo esse apoio durante todos esses anos. Vale lembrar também alguns dos nossos maiores pontos fortes, né? Eu acho que além da questão da experiência que nós temos em relação a esse mercado, vale a pena a gente falar que nós somos 100% canais, nesse período todo nós não vendemos via direto, nosso modelo de negócio é 100% canais, e aqui falando de canais, eu também falo do modelo que é via distribuição, então hoje aqui eu espero que a gente tenha muitos conectados nos nossos 3 distribuidores autorizados, da Ingram Micro, da M3 Corp e da Cinex Westcom, tá? Então, isso demonstra para vocês realmente o nosso compromisso com cada uma das empresas de vocês. Além disso, falando de ArcServe, o nosso portfólio ele é 100% focado para soluções de proteção de dados e recuperação de desastres, né? Buscando sempre garantir a continuidade de negócio do cliente. Hoje a gente sabe, as empresas passaram por transformação digital, hoje o mundo é digital, os dados são o maior ativo, né, das empresas, o principal diferencial das empresas é estar disponível para quando o cliente precisar dele. Então, são esses problemas que a ArcServe consegue resolver com as suas soluções, com o seu portfólio. Falamos de canais, não dá para falar de canais sem falar que a ArcServe oferece todo tipo de recurso para que a sua empresa se desenvolva com a nossa marca. A gente está falando de capacitação, a gente está falando de ferramentas de geração de demanda através do ArcServe Smart, a nossa plataforma online, onde vocês podem fazer o download de todas as nossas documentações, tudo no idioma local, tudo no português, para poder se desenvolver com as nossas soluções e ter muito sucesso, é claro. O último item que eu queria colocar aqui para vocês é que a gente não pode esquecer que a ArcServe ela é hoje o 5º maior provedor de soluções desse segmento, né? Isso em especial pela fusão recente que nós fizemos com a empresa StorageCraft, né? A ArcServe sempre esteve na lista de top 10 do IDC, e com essa aquisição, nós conseguimos subir alguns lugares aí nesse ranking, e isso faz da gente, hoje, um dos principais players do mercado. É claro, a gente pode olhar isso como copo meio vazio ou meio cheio. Eu costumo olhar pelo copo meio cheio. Isso significa que nós temos muito espaço ainda para crescer, muito potencial para desenvolver tanto o nosso portfólio quanto os nossos canais e apoiar toda a nossa base de clientes ativos e também buscar novos clientes. Passando para o próximo slide, tudo que aconteceu de melhor no Fiscal Year 21, eu gostaria de citar aqui os principais highlights. Então, acabei de falar da fusão com a StorageCraft, que nos transformou aí no 5º maior provedor de soluções. Lembrando que é um mercado extremamente competitivo, existem mais de 200 empresas, todo dia a gente ouve falar de uma solução freeware, né? Mas em se tratando de uma solução de prevenção de perda de dados, de prevenção de problemas de indisponibilidade, a gente realmente tem que confiar em uma empresa que tem toda essa experiência, né, que está no mercado há tanto tempo como a ArcServe. Realmente me admiro ainda quando a gente vê clientes utilizando soluções free
ou soluções que não tenham aí todo um histórico como tem a ArcServe e as suas soluções, né? É fato também que a gente tem visto isso de certa forma, em relação à própria pandemia, né? O conceito de prevenção é um conceito ainda novo, né? Para nós latinos em especial. A gente costuma, às vezes, pensar no problema depois que ele aconteceu. E quando a gente fala de dados, disponibilidade, mesmo da nossa vida, pensando agora na pandemia, em todas essas mudanças de rotina que a gente teve que fazer para proteger a nossa família, para nos proteger, para proteger o próximo. Então, é algo que ainda tem muito potencial de melhoria, sem dúvida nenhuma. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, o lançamento do UDP, o nosso produto core, né, Unified Data Protection versão 8.0, com muitas novidades, incluindo suporte à Oracle, que era algo que, né, vocês, parceiros, pediam há muito tempo, a gente suportava com o ArcServe Backup, agora a gente já suporta com o ODP, toda a parte de suporte a Nutanix, Objects, Files, a parte de backup imutável com Object Lock da AWS, e, acima de tudo, a nossa integração com a solução da Sophos, o Intercept X. Hoje, todo cliente de UDP8 tem direito a receber uma cópia dessa solução para oferecer uma camada adicional de proteção contra os ransomwares. Acho que aqui todo mundo já ouviu falar. Os ataques de ransomware estão cada vez mais comuns, a expectativa, né, o que dizem é que acontece um caso de ransomware, né, um ataque a cada 11 segundos, os prejuízos são mais de 21 bilhões de dólares espalhados, é um negócio muito lucrativo, já existe até um canal para isso, né, é o famoso Ransomware as a Service, então a gente não pode realmente deixar os nossos clientes suscetíveis a esse tipo de ataque, então para isso a ArcServe se uniu aí a um dos maiores provedores desse tipo de solução de proteção contra ransomware. O lançamento do DP Community e é uma ferramenta incrível, eu acho, tanto para aquele cliente que ainda não tem uma solução, que precise começar a trabalhar com uma solução mais robusta para proteger os seus dados, quanto também uma ferramenta de vendas, né? Eu acho que tem os dois lados. A gente ajuda o cliente final, que não tem nenhum tipo de solução, proteção até 1 terabyte, e ajuda vocês também a disseminar o nome da ArcServe junto aos seus clientes em potencial. Uma outra coisa que fizemos no ano passado foi a criação de novos modelos de licenciamento, como o Universal License e o licenciamento por instância workload. Benefícios são modelos de licenciamento por subscrição, pandemia está aí, crise está aí, os orçamentos cada vez mais apertados, a área de TI tendo que fazer mais com menos, às vezes até mais com nada. Então, foi uma forma que a ArcServe encontrou para ajudar a fazer com que esse projeto, às vezes de atualização tecnológica, seja viável em relação ao cliente final, né? Que ele consiga aprovar a substituição, às vezes, dessa solução free que ele tem, ou realmente implementação de uma solução mais confiável, mais robusta. A gente sabe que hoje a gente trata de backup como se fosse esquema de futebol, eu não sou nenhuma especialista, mas é o 3-2-1-1, né? São 3 backups em 2 mídias diferentes, sendo uma fora do local e uma imutável. Essa é a estratégia que a gente tem que realmente posicionar junto aos nossos clientes, porque a gente sabe que quem tem um backup só não tem nenhum backup. E a gente sabe a quantidade de casos que já aconteceram de desastres entre, enfim, apagões, problemas de hardware, funcionários insatisfeitos que apagaram as informações. Então, só ter um backup realmente não é o recomendado. As melhores práticas e onde a ArcServe realmente trabalha para oferecer uma solução bem completa. A LGPD também está aí, então a gente realmente tem que trabalhar nessa consultoria, nesse apoio junto aos nossos usuários e ajudar a justificar esse investimento numa solução confiável como a ArcServe. E para fechar, lançamento dos appliances X-Series, com proteção tudo em um, hardware mais software, tudo integrado, com implementação em até 15 minutos, já vem tudo, a imagem já vem um preset já dentro do appliance, proteção até 1 petabyte, então uma solução realmente recomendada para Enterprise. Então, para quem acha, a ArcServe é só para solução ambiente pequeno, não, a ArcServe é uma solução muito escalável, para o cliente pequeno até o cliente grande, então a gente está falando aqui do X-Series, que suporta até 1 petabyte, e é uma solução única, ou seja, ele não precisa trocar de solução a partir do momento
momento que ele aumentou o volume de dados, aumentou o número de servidores, ou, enfim, fez uma fusão com uma outra empresa, com o ArcServe UDP, com as nossas soluções, é uma solução extremamente escalável, ele consegue seguir a evolução da empresa dele, assim como do ambiente tecnológico dele. E mais um slide aqui em relação aos resultados. A gente tem um programa que é o ArcServe Academy, que é um dos nossos principais programas de capacitação, na verdade é o principal programa de capacitação que nós temos, e só no ano passado, para vocês terem uma ideia desse nosso compromisso em relação à capacitação dos nossos parceiros, nós treinamos mais de 4.000 profissionais da América Latina, pessoal, não é qualquer fornecedor que treina essa quantidade de profissionais, tanto do lado técnico quanto do lado comercial de vendas. Nossos treinamentos não têm custo algum, então realmente é um benefício para o parceiro, e eu queria aproveitar aqui para parabenizar os maiores certificados do ano fiscal 21, né? Anderson Medeiros, da Infobusiness, Diego Belenzoni, da Gênesis IT Consulting, Rafael Carvalho, da Livetree, na área técnica, na área de vendas, pelo visto aqui, equipe da New Info arrasando em número de certificações com a Vitória Dutra, Sandra Valero e a Márcia Yamamoto aqui da Microton. Parabéns por terem sido os principais, né, os maiores certificados de Fiscal Year 21, e com isso vocês recebem agora um vale presente aí como uma lembrança da ArcServe, um parabéns adicional aí pelas certificações aí de Fiscal Year 21. Parabéns, vocês devem receber esse vale em breve. E para fechar, pessoal, então fizemos um recordatório aí, uma lembrança do que aconteceu em Fiscal Year 21, agora vamos falar das novidades desse ano calendário. A primeira que eu gostaria de citar é a nossa campanha Money Back. Eu não sei se você já ouviu falar dessa campanha, mas só um fornecedor que confia plenamente nas suas soluções pode colocar uma campanha como essa no mercado. Basicamente é a seguinte: o cliente que comprar o nosso Appliance 9000 mais o Cloud Hybrid para replicar os seus dados, as suas informações críticas para a nuvem, ele tem direito a essa garantia. É como se fosse um seguro. Se ele tiver algum problema de recuperar o dado em caso, né, no advento de algum desastre, ele pode receber o dinheiro dele de volta. Então, assim, realmente eu falo, só um fornecedor que realmente confia plenamente na sua solução, na sua tecnologia, para poder colocar uma campanha como essa. Então, é um seguro que a gente está oferecendo para o cliente. Eu não tenho dúvida que ele vai conseguir recuperar, mas é uma campanha para trazer, mostrar mais uma vez a força da ArcServe nesse segmento. Também vamos ter muitas novidades em relação ao roadmap. Infelizmente, eu não posso apresentar ele 100% hoje, mas já vou avisando para vocês. O DP8 foi lançado agora em março. A gente deve vir com o tal do desenvolvimento Agile, então a gente deve vir com várias versões menores durante o ano. Vocês devem ter novidades já no próximo trimestre, com muitas novidades aí para ajudar vocês cada vez mais, oferecendo uma solução cada vez mais robusta para os seus clientes. Master Desafio, todo mundo aqui talvez já tenha assistido o Masterchef. Nós decidimos criar o Master Desafio. Dia 8 de junho, você não pode perder. A gente brincou aqui com, né, parabenizou os nossos maiores certificados do ano passado. Você pode ganhar vários prêmios participando do Master Desafio. Então, coloque na agenda, fique atento que você vai receber mais informações. Então, toda essa parte de capacitação segue sendo uma prioridade para a ArcServe. E as novas certificações da StorageCraft, afinal de contas, parte do benefício, das vantagens dessa fusão é ter um portfólio ainda maior para a gente oferecer aqui na América Latina, no Brasil. A StorageCraft não tinha presença forte aqui na região, perdão. Então, a gente tem agora mais soluções e vocês vão ouvir mais sobre isso daqui a pouquinho com o Vasco, um dos nossos convidados especiais do dia de hoje, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Agora, eu vou apresentar o Caio. Caio Espósito é o gerente de vendas Brasil. Ele vai falar um pouquinho das estratégias, mas antes disso, não se esqueçam que vocês podem fazer perguntas através do chat. E caso vocês tenham qualquer tipo de problema com áudio, a recomendação básica da área de tecnologia é reiniciem a sua aplicação. Super simples, assim, fácil, mas agora eu dou a palavra para o Caio Espósito. Pessoal, muito obrigada e até daqui a pouco. Bom, pessoal, bom dia a todos. Gostaria de, primeiramente, agradecer a presença de todos no evento aqui de hoje, que tenho certeza que vai ser inspirador, vai ser motivador e que vai trazer uma motivação muito maior
para o longo desse ano aqui que a gente tem, com todas as dificuldades que a gente vem enfrentando aí. Como sempre, falar depois da Dani aqui é complicado, porque ela já deu um spoiler de basicamente tudo aquilo que eu ia falar, né? Mas vamos passar aqui um pouquinho de como e aonde a gente vai focar, né? Nos produtos que a gente vai focar, o que a gente vai fazer para fazer com que o número, para fazer que as coisas durante esse ano aqui aconteçam e aconteçam da melhor forma possível. Como a Dani falou no início, eu na ArcServe, como ela, estou aqui já há 10 anos, então já conheço, acho que grande parte dos parceiros que estão aqui presentes hoje, mas tem muitos que estão começando conosco agora, e então por isso eu gostaria até de colocar aqui e falar aqui um pouquinho das pessoas que fazem parte do meu time. Então, além de mim, eu tenho a Gláucia, né, que é responsável por uma região, eu tenho o Andrews, que também é um outro account aqui responsável por outra região, e o Henrique, que vai falar conosco daqui a pouco, e o Alan também, que são os dois pré-vendas. Tá? Então, falando um pouquinho sobre a estratégia do que a gente pretende fazer durante esse ano, então eu trouxe aqui alguns pontos, né, de como a gente pode fazer, vocês que são os nossos parceiros, venderem mais, né? O que a gente está trazendo de novo, o que a gente está fazendo para poder oferecer um portfólio muito maior aqui para o nosso mercado. Sempre focando na questão da proteção de dados e recuperação de negócios. A gente tem como principal ponto o nosso carro-chefe, como a Dani falou, que é o UDP, né? O ArcServe UDP, que está com a nova versão que foi lançada recentemente, a versão 8. E com elas, como a Dani já acabou comentando, a gente traz algumas novidades. Então, acho que um dos principais pontos aqui é a questão dessa primeira camada, né, de proteção do backup, que seria essa nossa parceria com a Sophos, que a gente já traz para praticamente todo o nosso portfólio essa proteção do Intercept X, né? Então, tanto no DP ele já está presente, como dentro das nossas soluções de cloud ele também já está presente, como nos appliances. Então, toda a nossa solução já vem com essa proteção, que é extremamente importante nesse momento que a gente vem vivendo, principalmente quando a gente fala de ransomware, né? Então, hoje em dia, os ransomware já estão buscando não somente encriptar os ambientes de produção, mas a primeira coisa que eles estão fazendo hoje em dia é buscar os servidores de backup, porque sabem que é o último recurso que as empresas têm na hora de fazer a restauração e não ter que pagar resgate e ficar efetivamente na mão desses hackers. Então, eles estão buscando fazer primeiro essa invasão da área dos storages ou dos servidores de backup para poder ter essas empresas como reféns. Então, com essa primeira camada do Intercept X, a gente já garante uma proteção super confiável para os nossos clientes. Depois disso, a gente traz uma compatibilidade ainda maior com toda a parte de Nutanix, né, uma solução que vem crescendo muito no país, né, com o advento da hiperconvergência. Então, hoje, a gente é compatível com grande parte aí, das soluções Nutanix. Depois disso, a gente traz já nessa nova versão do próprio UDP toda a compatibilidade, né, de backup nativo do Oracle do DB via RMAN já dentro do próprio UDP, né? Então, para aqueles que já trabalham conosco há algum tempo, sabem que para isso a gente utilizava o ArcServe Backup, né? E hoje a gente consegue fazer toda essa gestão diretamente de dentro do DP, isso acaba facilitando e muito, né, a vida de todo o time ali que trabalha com essa parte de proteção de dados. E por fim, quando a gente fala de UDP, do UDP 8, a gente traz também nessa nova versão toda a expansão de todo o suporte da linha do Office 365. Então, hoje a gente consegue fazer toda a proteção do Office 365, seja ela on-premises ou na nuvem,
né, do Exchange, do SharePoint, do Teams e do OneDrive. Né? Então, para aquele cliente que precisa, por algum tipo de regulamentação, ter o seu backup, a sua proteção dos dados do Office 365 localmente, conseguem fazer isso com o ArcServe UDP 8 hoje. E se ele quiser fazer também um backup ali, cloud to cloud, direto da nuvem da Microsoft para a nuvem da ArcServe, ele também consegue fazer isso com a nossa solução de cloud, que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Depois disso, um outro produto, como a Dani comentou, que a gente vem focando muito e trabalhando muito na questão de valores e fazer com que o produto fique cada vez mais competitivo no nosso mercado, é a nossa linha de appliance. Né? Então, como a Dani comentou, hoje a gente tem appliances que vão de 4 terabytes até 1 petabytes de proteção dentro do disco, porém, como no exemplo que eu coloquei aqui, quando a gente inclui a parte de deduplicação de dados, isso fica ainda maior. Né? Então, a gente tem com os nossos appliances podendo chegar a uma proteção de 12 terabytes até 3.1 petabytes. Né? Então, a gente consegue com isso proteger desde daquele pequeno cliente, né, que hoje não tem uma solução de proteção, ou ele está fazendo a troca de um servidor, a gente consegue colocar os nossos appliances, até aquelas grandes empresas com volumes grandes, a gente também consegue proteger com a nossa solução de appliance. Grande benefício da solução de appliance é que ele, como a Dani até comentou, ele é meio que um plug and play, né? Ele já vem totalmente configurado de fábrica, né? Ou seja, o cliente precisa apenas colocar ele no rack, energizar o servidor, ligar a rede e automaticamente ele já sobe a nossa console do UDP para que ele possa fazer a configuração dos planos de proteção, o que acaba sendo muito mais fácil na hora de implementar o serviço. Outro ponto muito importante que a gente tem quando a gente fala de appliance e que geralmente em muitas oportunidades são pontos chaves que os clientes pedem, que é um suporte único. Né? A gente tem diversas soluções de proteções de dados no mercado que também tem a parte de appliance, mas são parcerias, né? Então tem a solução de hardware e tem a solução de software, e quando a gente fala disso, os suportes são separados, então tem a parte de suporte de hardware, a parte de suporte do software. Isso não é unificado. No caso do ArcServe, isso é único. Né? Então, se o cliente tiver com a parte de appliance algum tipo de solicitação, de abertura de chamada, ele vai tanto para o hardware como para o software, ele faz tudo isso dentro do ArcServe. Nós que fazemos toda essa parte de suporte. Então, também torna, né, o administrador dos backups, torna que isso seja muito simples e muito fácil de ser feito. E um outro ponto extremamente importante quando a gente fala de appliance é a baixa concorrência que a gente tem hoje no mercado. Né? A gente pode dizer que a gente tem basicamente 2 concorrentes diretos que são fabricantes do appliance e também da parte de software. Então, a gente tem uma oportunidade gigante, né, de fazer com que as vendas de appliance cresçam bastante nesse ano de 2021. Outro ponto que eu trago aqui também é um foco do nosso time Brasil para esse ano é a parte de cloud. Né? Então, a necessidade das empresas por ter essa proteção, essa camada de proteção fora da empresa, vem crescendo de uma forma absurda, exponencial hoje em dia no mercado. Então, a gente traz para isso 3 versões aqui das nossas soluções de cloud. Então, a gente tem o Cloud Hybrid, que é o nosso produto que é totalmente integrado com o ArcServe UDP. Então, nesse caso, ele necessita ter ali um backup local para depois fazer essa replicação para a nuvem, porém, ele traz todos os benefícios, né, de deduplicação, de incrementais, de velocidade que o UDP traz. Depois disso, a gente traz o nosso Cloud Direct, que são para aquelas que é focado naquelas empresas que não tem, né, um ambiente local ou não tem um time que vai fazer o gerenciamento da solução, mas precisam ter essa proteção. Então, com essa solução, ele consegue fazer essa proteção diretamente na nossa nuvem, tá? O que é
super simples de ser feito, como todas as nossas soluções. E, por fim, toda a parte de proteção cloud to cloud do Office 365, que é outra coisa que também está em alta no mercado hoje. Então, a gente consegue fazer todas essas proteções com as nossas soluções de cloud. Um outro ponto que é extremamente importante quando a gente fala de cloud é que a gente tem um custo único, né? O cliente sabe no momento da compra o quanto ele vai pagar durante o contrato todo dele de cloud, desde que ele não tenha nenhum crescimento de volume, né? Se ele tiver algum crescimento, ele vai ter que comprar espaço adicional. Porém, se ele não tiver nenhum crescimento, ele sabe quanto ele vai pagar do início até o fim desse contrato, porque a gente não tem aquelas taxas extras de taxa de download, taxa de envio da informação e assim por diante, o que muitas outras nuvens públicas possuem. E um dos pontos que são super importantes também, a gente tem hoje data center aqui no Brasil. E com isso a gente consegue ofertar para os nossos clientes uma velocidade muito grande na hora de fazer essa replicação, de fazer esse backup para dentro da nossa nuvem, e isso acaba trazendo uma maior proteção para os nossos clientes, porque eles vão conseguir fazer replicações, backups, né, e proteções muito mais frequentes durante o período de trabalho. Então, cloud é hoje para a gente um dos principais pontos de atenção que a gente tem para junto dos nossos clientes, e hoje para vocês que já trabalham com a parte do UDP, é uma oportunidade gigante também de venda, né? Porque muitos dos clientes hoje que já utilizam o UDP podem estar precisando dessa proteção secundária na nuvem. Então, é uma oportunidade aqui de um upsell gigante para vocês que são os nossos parceiros. E, por fim, né, como a gente já falou, a Dani já falou bastante da nossa aquisição, né, da StorageCraft, a gente traz para o nosso mercado também toda a parte de appliances de armazenamento imutáveis, né, como uma própria pesquisa recente do IDC diz que hoje em dia só ter um backup local não é necessário, né? Eles indicam, como já foi dito, aquela proteção 3211, né? E que o último seja um armazenamento imutável, para que tenha realmente toda a proteção possível. Mas quando a gente fala dessa parte do StorageCraft, eu não vou ficar aqui dando spoiler, vou deixar para o Vasco falar mais sobre isso. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos os parceiros, a todos vocês que estão dedicando esse tempo a assistir ao nosso evento, ao nosso ArcServe Hub, e contem comigo, contem com o meu time para aquilo que for necessário no dia a dia de vocês. Tá? Muito obrigado e é isso, pessoal. Obrigada, Caio. Na verdade, a gente esqueceu, Caio, sempre, a gente não pode esquecer de falar uma das coisas mais importantes de tudo isso, é que todas essas soluções cabem no bolso dos nossos clientes, Exato. Porque a gente tem vários modelos de licenciamento e o segredo que vocês talvez não estejam sabendo, a ArcServe baixou, diminuiu, reduziu a lista de preços em 30% e ainda fizemos alguns ajustes no appliance que fizeram com que os appliances ficassem ainda mais acessíveis. Então, façam a cotação junto ao seu distribuidor, porque vocês vão se surpreender com uma solução tão completa, tudo em um, com setup tão rápido, como que vocês vão conseguir posicionar essa solução cada vez melhor, né, junto aos clientes novos. São mais de 200 appliances vendidos da ArcServe até o momento, então tem muita oportunidade e o produto realmente agora está ainda mais acessível. Então vamos conhecer um pouquinho mais da nossa estratégia, né? Eu não vou falar mais, porque senão vou falar aqui que eu estou dando spoiler. Vou deixar o Henrique, nosso consultor pré-venda sênior, contar um pouquinho para vocês. Afinal, Henrique, quais são os desafios que a gente enfrenta em relação à proteção de dados, que você, né, não tem ninguém aqui, eu acho, com mais experiência no campo, no dia a dia, junto aos clientes, que conhece melhor os ambientes dos clientes do que você. Então, conta pra gente, Henrique. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, trazer um pouco para vocês aqui, né? Infelizmente, ainda hoje, o ataque de ransomware, ele é muito presente, né? Vamos falar, é um produto que está no mercado aí há um tempo e ainda hoje as empresas ainda caem nesse golpe, né? Então, hoje, quando a gente vai falar com um cliente,
qual que é a pergunta que eu tenho que falar para ele, né? Será que ele está preparado para recuperação de um ataque de ransomware, né? Será que meu cliente tem uma linha de defesa lá desde o início, lá desde o Active Directory dele, né? Até o final da última linha de proteção, que é o famoso backup ou barra proteção de dados, né? Ou até mesmo um site de DR. Será que o seu cliente está totalmente preparado? Será que aquela proteção que ele acha que ele tem, aquele antivírus tradicional de 10 anos atrás, será que vai atender caso ele tenha um ataque de ransomware, né? Então, hoje o cliente ele tem que estar preparado, né, na infraestrutura para ele poder recuperar essas informações, porque o ransomware hoje, quando ele criptografa as informações, você tem duas opções, ou você faz o restore dos seus dados, ou você paga, mas alguns casos você não consegue nem pagar, dependendo do tipo de ataque, aquele contato que fica ali, ele é inacessível, né? Então, o que vai sobrar hoje para o seu cliente não é entrar em contato com a empresa de antivírus, porque na maioria das vezes ele não vai conseguir te ajudar a restaurar essas informações. E outro ponto, né? Alguns cenários que eu já vi, onde é pago essa informação, porém é descriptografado todo o ambiente, mas o ambiente ele não volta 100%. A perda de dados é muito grande, mesmo pagando uma fortuna lá em Bitcoin, por exemplo, para você poder voltar essas informações, não volta 100%. Eu já peguei alguns casos aqui que realmente teve que voltar vários servidores críticos, né? E aí um ponto mais crítico ainda é quanto criptografa todo o ambiente, inclusive os seus servidores de backup. Isso é um ponto muito crítico, porque se você perdeu a produção e perdeu o seu backup, você vai recorrer a quem? Né? Então não tô conseguindo pagar para recuperar meus dados, não tenho backup, não tenho alta disponibilidade no meu ambiente, e agora? O que eu faço? Então dificilmente essa empresa ela vai continuar dentro do mercado, né? Tem algumas pesquisas aí que falam que 5% das empresas que perderam dados significativos conseguem se recuperar ao longo do ano, né? Porque hoje a TI muitas vezes ela é vista como um custo, porém nenhuma empresa hoje, independente do tamanho dela, consegue viver sem TI, né? E o pessoal não dá um foco dentro dessa proteção de dados. Então, a questão do ransomware ela é muito presente, não é só os novos tipos de ransomware, mas também ransomwares antigos, né, que tem no mercado aí, as pessoas ainda continuam caindo nesse golpe por não fazer o investimento adequado na infraestrutura inteira, não somente na proteção do backup, porque o backup ele vai ser a última linha de recuperação. Eu tenho que ter uma defesa inicial aqui no meu ambiente para eu não ter que necessitar do backup. A gente fala que backup é seguro, né? Eu tenho para não utilizar. Então, a minha linha de defesa no meu ambiente principal, ela tem que estar totalmente adequada a esses novos tipos de ataque. Porém, o meu backup ele também tem que ser totalmente seguro. A minha proteção de dados ela tem que estar totalmente segura, né? Então, hoje, quando a gente fala dessa linha de proteção, existe uma complexidade muito grande, né, que eu preciso aplicar algumas políticas, né, por exemplo, gerenciamento de identidade, né, existe várias ferramentas no mercado hoje para você poder bloquear níveis de acesso. Por exemplo, um ataque de ransomware bem tradicional é onde ele acessa com o usuário a nível de AD, por exemplo, e ele sai subindo níveis de privilégio. A partir desse momento, ele consegue simplesmente remover o seu antivírus do seu ambiente. Aí, a partir disso, ele faz o que ele quiser dentro do seu data center. Eu já vi ataques até que criptografam até a BIOS dos servidores. Então, além de você perder o seu dado, você perde o servidor, né? Então você vai ter que arrumar equipamentos. Então o time de recuperabilidade vai ser muito maior, porque você não tem mais o seu data center. É como se tivesse pegado fogo no data center, né? Então os níveis de ataque eles estão cada vez piores. Então a gente tem que trazer soluções para poder gerenciar tudo isso, né? A parte do backup e disaster recovery hoje ela é totalmente mandatória. Eu tenho que ter o meu backup. O backup, independente de onde eu esteja armazenando, se eu estou guardando no HD externo, por exemplo, mas eu tenho que ter, né? Não é uma coisa, vamos falar de luxo no meu ambiente, eu tenho um backup aqui totalmente seguro. Não, é mandatório, né? A partir do momento que eu tenho uma TI dentro de casa, que eu tenho um data center, eu tenho que ter isso protegido. E outro ponto, o disaster recovery. Porque o disaster recovery, quando eu tenho um site de contingência, eu tenho meios de bloquear, de blindar esse site de disaster recovery com as soluções ArcServer. Ele fica totalmente apartado. Então, se todo o meu data center for criptografado, inclusive a BIOS de todos os meus servidores, eu consigo acionar meu site de DR usando as soluções de ArcServer. E aí a estratégia de proteção de dados hoje, né, o backup, antigamente a gente falava somente de backup em fita, né, guardar dados em fita.
Hoje não é mais assim. Hoje eu tenho que ter várias linhas de proteções, né, que é o conceito da estratégia do 3-2-1, e agora adicionamos mais um, onde você tem o backup armazenado localmente, uma réplica, pode ser para um outro servidor ou para uma fita, uma segunda réplica, isso num offsite, e também o conceito de mutabilidade, que o Vasco vai falar um pouco mais para vocês aí para frente, né, que é um conceito bem bacana, onde você tem tudo isso blindado. Mas eu vou deixar essa parte para ele comentar aí com vocês. Né? Outro ponto, né, que o pessoal acaba esquecendo, que a ArcServer foca muito, é a parte de treinamentos. Né? A ArcServer hoje é o único fabricante que entrega treinamento 100% gratuito com certificação, independente se é técnico ou comercial. Né? A gente tem visto que as empresas dão o comercial, mas o técnico, o custo é muito alto. Hoje a ArcServer faz uma série de treinamentos focados em todas as soluções, né? Falando de melhores práticas e tudo mais. É um bate-papo. A gente não disponibiliza isso 100% em plataforma, porque senão não fica uma interação 100%. A gente tem a nossa plataforma de treinamento online, mas é aquilo lá, você faz, assiste um vídeo diferente do que você fazer isso ao vivo. Então, os treinamentos ao vivo, a gente consegue ter uma interação, né, pelo campo de perguntas aqui, o pessoal passa essas informações para a gente, o que está sofrendo, o que está enfrentando aí com seus clientes, a gente consegue ter uma interação. Então, a gente dispõe do tempo dos nossos pré-ventas e também da parte comercial da ArcServer para poder ter essa interação aí com os nossos parceiros. Né? E outro ponto aqui também, né, o seu cliente faz teste de restore, né? Então ele pensa, eu faço backup, mas ele sabe quanto tempo demora para recuperar a máquina dele? Ele já fez uma virada de um site de contingência? Eu acredito que não, né? Todos os cenários. Eu trabalho com ArcServer desde 2012. Poucos clientes têm uma política de recuperabilidade. O que é essa política de recuperabilidade? A cada mês, a cada 2 meses, fazer um teste de recuperação. Você imagina o seu cliente que tem um file server de 10 teras. 10 teras de arquivos, né? E lá dentro deve ter milhões de arquivos e pastas. Quanto tempo demora para recuperar esse servidor, se eu for lá e fazer um restore tradicional? Por isso que hoje dentro do portfólio ArcServer a gente tem, né, principalmente dentro do ArcServer UDP, a questão de testar o meu DR e também testar o meu backup, que a gente chama de Assured Recover. Isso está dentro dos produtos ArcServer UDP e Continuous Availability, onde o cliente ele consegue testar e saber quanto tempo demora para recuperar essa máquina, quanto tempo eu deixo essa máquina disponível, porque antigamente eu tinha que fazer o restore do quê? Da minha fita ou mandar restaurar o meu servidor e esperar esse processo de recuperabilidade terminar. Imagina quanto tempo numa rede giga, por exemplo, demora para restaurar um servidor de 10 tera. Então o tempo de disponibilidade é muito grande. Eu estou dando exemplo de um file server. Imagina um banco de dados, né? Falando de um banco de dados Oracle, de um banco de dados SQL, numa base de 5 teras, de 10 teras, por exemplo. Quanto tempo demora para restaurar esse tipo de base? Então a solução ela traz tudo um processo de testes, né, que você pode customizar e tudo mais, para você poder saber e mostrar isso para o seu cliente, né? Quanto tempo demora para ele poder voltar as informações essenciais, porque hoje uma empresa sem banco de dados ela não opera, né? E ela também não fatura, consequentemente o prejuízo é extremamente alto. Então aquele investimento curto que não foi feito no data center, por exemplo, ele vai ser extremamente alto na hora que o cliente tiver um disaster recover ou um simples restore de um servidor, que às vezes a LUN do storage parou de funcionar. Problemas acontecem, né? Então a gente tem que estar preparado para poder recuperar. Hoje, dentro do portfólio ArcServer, a ArcServer disponibiliza vários produtos, né? Então, ao longo da empresa, desde 1980, onde ela foi lançada, a ArcServer vem focando não só em produtos on-premise, mas também em data center, né? Então, a ArcServer hoje é provedor de data center, onde a gente hospeda todas as informações dos nossos clientes, né? Então, o cliente quiser hoje hospedar backup ou ter um disaster recover, a gente também consegue guardar isso dentro da nossa nuvem. Não é somente a camada do software. E para isso a gente tem o ArcServer UDP, né, que é o nosso carro-chefe, onde tem todo um conceito de backup e recuperabilidade instantânea. Então os backups são extremamente rápidos, né? Backup de 15 em 15 minutos, por exemplo. Imagina, antigamente, falar de fazer um backup de um file server de 10 teras, por exemplo, em 15 minutos. É praticamente impossível, né? O conceito de backup em fita, ele não traz
essa facilidade, porque eu restauro um arquivinho por vez. Você imagina restaurar, sei lá, 20 milhões de arquivos, um arquivo por vez. É praticamente impossível. Então eu tenho que trazer uma tecnologia para dentro do meu produto, onde ele vai ser o mais rápido possível, onde o meu cliente vai recuperar o mais rápido possível de maneira híbrida. Aí é isso que o DP faz. Ele faz backup de qualquer tipo de plataforma, servidor físico, máquina virtual, e eu recupero onde eu precisar. E os appliances, né? O Caio falou bastante sobre os appliances aqui, e um ponto importante para quem está na linha de frente ali com o cliente, principalmente para governo. O governo ama appliance. É a forma mais fácil de você trabalhar com o seu cliente governo. Por quê? Porque é o conceito do tudo em um. Ele não precisa fazer composição de software mais um hardware. E aí ele acaba recebendo aquela ferramenta que ele não quer. Né? Por quê? Porque quando é editar, ele pode receber qualquer tipo de hardware, até hardware montado, por exemplo. E hoje no appliance ele vai receber o que é mais de ponta no mercado com a melhor solução, totalmente integrado. E também dentro do appliance ou fora do appliance, a gente tem o Continuous Availability. O que é o Continuous Availability? Para quem é das antigas aí do ArcServer, é o ArcServer RHA, né, o Replication e o High Availability, onde você pode montar o site de DR do seu cliente na camada do software. Eu não preciso ter storages iguais, eu não preciso ter virtualizadores iguais. A ferramenta ela é totalmente híbrida, então eu pego um servidor físico e posso recuperar ela num Zen Server, por exemplo. Então a gente fala que o Continuous Availability é uma solução para montar site de DR a baixo custo. Então o cliente que gastou 1 milhão ali para poder montar o data center, ele pode montar o data center dele do outro lado com apenas um servidor, porque ele pode centralizar tudo isso dentro de uma caixa ou até mesmo dentro do appliance. O ArcServer Backup, né, ele continua presente dentro do nosso portfólio, principalmente para aqueles clientes que querem mandar backup para fita. Ele tem algumas novidades agora que ele manda backup direto para Azure e também para AWS, no conceito de S3, né, e Blob da Azure. Isso é bem bacana. Porém, ele tem, né, o conceito tradicional de backup full, incrementais, diferenciais, os agentes. Porém, é um produto ainda que está dentro do nosso portfólio, ele está sendo atualizado, né, que nem a Dani falou, de roadmap. Então, vem atualizações aí para o ArcServer Backup para a gente continuar trabalhando com essa solução, porque ela é muito presente no mercado, né? O cliente ainda hoje é muito dependente de fita. E para quem precisa de uma solução de gerenciamento de e-mails, né? Quando a gente fala de gerenciamento de e-mails, hoje o e-mail ele é uma informação extremamente importante dentro da empresa, né? Dados sensíveis são trafegados através de e-mails. E eu preciso controlar isso, eu preciso ter isso dentro de uma solução que armazene todas essas informações que entram e saem da minha empresa. Então, a ArcServer tem uma solução que é o ArcServer UDP Archiving, onde ele captura e recebe, né, todas essas informações e indexa esse conteúdo. O mais importante, quando eu jogo um e-mail dentro dele, por exemplo, o meu domínio recebeu um e-mail, sei lá, do RH. Quando cai essa informação lá dentro, todo o conteúdo, todas as palavras, inclusive o conteúdo do anexo é indexado. A partir do momento que eu tiver um problema, por exemplo, jurídico, eu posso buscar qualquer tipo de palavra lá dentro, até conteúdos de anexo. Por exemplo, o funcionário saiu da empresa e falou que nunca recebeu uma férias na vida. E normalmente, como que é notificado as férias? Por e-mail. Simples, eu entro lá no archive e digito férias do Henrique. Quando eu buscar isso, vai trazer todos os e-mails, todos os históricos que eu tenho lá dentro, independente se ele apagou tudo do dado de origem dele, né? A pessoa vai lá, sai da empresa, apaga tudo, dentro do archive ele não vai conseguir fazer isso. E aí eu tenho essa informação que foi enviado, né? Um aviso de férias, tudo bonitinho. Então é um nível de aplicação. E outro ponto que vocês podem utilizar é também para poder pegar aquele legado de PST que os seus clientes têm aí em fita, em disco, que ocupa um espaço absurdo. Vocês também podem jogar isso para dentro do archive, né, que ele vai indexar e aí o cliente vai ter dados aí muito antigos, totalmente indexados. Então, um projeto bem bacana que vocês podem usar aí como oportunidade de venda. E as soluções em cloud. Quando eu falo de soluções em cloud, né, a ArcServer tem a integração com o ArcServer UDP, que é o Cloud Hybrid, onde é uma extensão, né, um braço do ArcServer UDP, onde o cliente ele pode armazenar esses dados tanto nos Estados Unidos, Data Center ArcServer, também quanto no Brasil, por questões de latência. A gente tem visto que varia muito, né? Depende do tipo de operadora. A gente sabe que telecom aqui no Brasil não é uma coisa sensacional, existem falhas ali. Então, tem clientes que funcionam muito bem com rotas internacionais, tem clientes que não funcionam. Então, para isso, a gente tem várias opções, né? Então, o cliente que não é muito bom para a rota internacional, eu ofereço Nuvem Brasil, que aí a latência é baixinha, né? Então,
a replicação ela vai ser extremamente alta. Mas eu tenho clientes também que funcionam muito bem, né? Vamos falar, a maioria hoje estão em data center Arc Server Estados Unidos. Bom, e Office 365, né? O Office 365 ele é mandatório fazer backup. Um exemplo, antigamente você tinha o seu servidor de Exchange dentro de casa e você guardava os backups do seu servidor de Exchange. Por que você foi para a nuvem e você não faz mais backup dessas informações? Porque a Microsoft está garantindo? Acho melhor a gente pesquisar um pouco mais, né? Porque normalmente ela vai guardar isso por 30 dias para você e depois esse dado vai ser expurgado. Imagina você perder uma conta de e-mail, por exemplo, a conta de e-mail da Dani tem mais de 60 gigas. Imagina eu perder 60 gigas de e-mail, tem mais de 20 anos de e-mail guardado ali. Só porque eu migrei para o Office 365? Não funciona dessa forma, né? Então eu preciso de backup. Outro ponto muito forte que vocês podem usar é a parte do SharePoint. Os clientes hoje estão migrando para o SharePoint, né? Não quer mais ter file server dentro de casa, porque o file server só ocupa storage, né? Para dados que ficam parados. Então, eu tenho que fazer backup desse SharePoint também, porque a política de guarda de dados da Microsoft não é a mesma que a sua empresa precisa, né? Então, eu preciso ter isso fora e pode ser armazenado também localmente e também dentro da nuvem da Arc Server. E o Cloud Direct, né? O Cloud Direct é a solução totalmente de backup em nuvem, né? Então eu não instalo nada dentro de casa, é só um agentezinho lá que não vai fazer nem diferença no seu servidor, onde todo o gerenciamento, recuperabilidade, análise de conteúdo que você precisa gerenciar a sua aplicação, o seu backup, é feito na nuvem da Arc Server. Então, se você perdeu o seu data center, você tem uma console totalmente à parte para você poder recuperar os seus servidores aonde você quiser, né? E aí você está disponível o mais rápido possível. E também é uma oportunidade, quem quiser ser MSP de Cloud Direct, é simples, é só comprar a partir de 1 terabyte, você pode dividir isso aí em vários clientes de 50 gigas, por exemplo. Então é uma opção de MSP e o Tera, né, o valor por giga do Cloud Direct é um dos mais baratos de mercado. Vocês podem fazer essa análise aqui com o distribuidor que vocês vão ver que é extremamente barato. Ah, mas tem o concorrente. É mais barato. A gente já fez as contas aqui. Vocês podem ter certeza que vale muito a pena você ser um MSP de Cloud Direct. E por último aqui o e-mail archiving, que ele também é uma solução que ele pode estar na nuvem e também ele tem o formato de MSP. Então, se você tiver vários clientes ali, você contrata o espaço e você pode hospedar esses e-mails, né, que são transacionados dentro do domínio do seu cliente e você pode gerenciar tudo isso e vender como serviço. Ou vender individualmente, né, ou vender a solução diretamente para o cliente para ele poder gerenciar isso dentro da nuvem da Arc Server, principalmente para quem já está dentro da nuvem. Então, hoje, dentro do nosso portfólio, né, toda essa composição e segurança, ele vem embarcado, né, com o Sophos. Então, o Sophos ele trabalha numa linha um pouco diferente do antivírus tradicional, que fica fazendo escaneamento. Ele tem duas linhas, a tradicional, né, que é o escaneamento de dados, e também a parte de análise comportamental, que é o que vai te defender do ransomware. Por quê? Porque ele sabe como o seu servidor está se comportando. A partir do momento que esse dado começa a ser criptografado, né, ele tem uma série de extensões também que ele faz análise comportamental, ele vai fazer o quê? Ele vai bloquear o acesso e vai restaurar imediatamente os hashes daqueles dados que foram criptografados em milissegundos. Então, isso já está embarcado dentro dos appliances Arc Server e a Arc Server agora também está disponibilizando uma licença para cada cliente do Sophos Intercept X para poder colocar no servidor de RPS. Então, você tem mais uma linha de defesa para dentro do seu servidor de backup ou até para o seu cliente que tem uma réplica, por exemplo, para ele poder ter isso totalmente protegido, né? Porque às vezes você tem um antivírus tradicional, mas eu continuo utilizando ele também no servidor de backup. Então, se o seu AD, o seu file server for atacado, o seu servidor de backup também vai ser. Então, quando eu coloco o Sophos como essa linha de proteção, ele fica totalmente blindado. E também a gente precisa habilitar algumas políticas, né? Sempre é importante dar uma lidinha nas documentações de porta, de melhores práticas. Tudo isso a gente fala dentro dos nossos treinamentos, né? Por isso que a gente reforça isso, é sempre importante participar. Ah, Henrique, mas eu participei do treinamento de UDP8. Sem problema nenhum. Se você participar no próximo, você tem certeza que ele vai ser totalmente diferente. A gente vai falar de algumas coisas novas, então é importante estar sempre participando dos treinamentos, tanto técnico quanto comercial. E o legal aqui das novidades, né, onde a gente embarca
a parte do Oracle RMAN. Então, a ArcServer desenvolveu essa solução aqui de backup de Oracle RMAN em cima do DP, baseado no RMAN. Não foi baseado em sistema operacional ou baseado em versão de banco de dados. Por que eu estou falando isso? Porque fica muito mais fácil a escalabilidade. Então a gente já lançou agora, né, fez o lançamento para as principais linhas, né, Oracle Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Linux, porém isso não é um problema, a gente só está homologando os outros sistemas operacionais, porque como a solução ela é totalmente híbrida nessa questão, ele trabalha na camada do RMAN, a gente só precisa o quê? Homologar a base de dados mais o sistema operacional que está por ali. Então, a gente está tendo sempre novidades nessa questão da matriz de compatibilidade do Oracle RMAN. Então, ficou muito mais fácil do que eu criar vários agentes para cada tipo de sistema operacional. O desenvolvimento ele acaba ficando extremamente complexo, porque os fabricantes estão sempre soltando novas versões. E quando eu faço isso voltado ao RMAN, eu tenho só a versão do RMAN. O resto eu só homologo para poder ver se está tudo 100% no backup e no restore. E o legal de tudo, tem a Assured Recover também no backup do Oracle RMAN. Ele valida todos os backups que foram feitos ali na camada do banco de dados. Então, bem importante isso, né? Você habilitar quando você faz o backup do seu Oracle para ele poder conferir se aquilo ali que está sendo feito está 100% e está totalmente íntegro. Né? Porque normalmente o backup do banco ele é feito e eu restauro no banco. Então eu tenho que ter uma janela para poder fazer essa restauração. Agora com a Assured Recover não, eu faço a validação dentro do próprio servidor de backup. Também a parte de Nutanix, então está crescendo muito, né, no mercado, é o líder de mercado de hiperconvergência e a ArcServer está surfando nessa onda, trazendo novidades. Então a gente já era compatível com a Acropolis, agora estamos compatível com Nutanix Files e Nutanix Objects. A gente vai ter novidades também, não vou falar agora com Nutanix, mas tem uma novidade muito boa, principalmente para quem é revenda de Nutanix, para poder fazer um casadinho ali, mas mais para frente a ArcServer vai falar um pouco mais disso aí para vocês vão receber algumas notícias. Né? Então, a ideia hoje do portfólio da ArcServer é ter uma centralização de proteção de dados, né, para você poder oferecer vários níveis de proteção, independente do cenário do seu cliente, se é nuvem, se é hiperconvergência, se ele tem o virtualizador Y ou X, a ArcServer consegue proteger tudo isso em várias camadas e também entregar as camadas secundárias de proteção, nuvem, fita, imutabilidade, tudo que vocês precisam hoje para entregar um processo 100%, entregar um ambiente protegido aí para o cliente de vocês. Com você, Dani. Obrigada, Henrique. Eu vou fechar aqui com 2 comentários. Na verdade, são 2 perguntas, né? A empresa, os clientes de vocês estão preparados para um ataque de ransomware? Pessoal, não é brincadeira. Um ataque a cada 11 segundos. O Brasil foi o 2º país mais atacado em 2019. A gente está no ranking top 3 ali das empresas, dos países mais atacados. Em 2019, 45% das empresas pagaram o resgate, só 8 conseguiram recuperar os seus dados, 8%, pessoal, das que pagaram. Então, não é realmente simples conseguir lidar com esses criminosos. E, em média, um ataque de ransomware causa 10 dias de indisponibilidade. Então, assim, o cliente não pode arriscar, e a gente vê que eles arriscam. Então, vocês realmente têm que ser os maiores consultores e patrocinadores de um projeto mais amplo de segurança. Até porque eu falei rapidamente da LGPD, se não cumprir, e a salvaguarda das informações é um item dentro da lei, né, ou seja, o processo de backup, eles podem ser multados em 2% do faturamento ou 50 milhões de reais por infração. Pessoal, é muito mais barato prevenir do que remediar. Então, com isso, eu vou deixar agora apresentar o Vasco, que veio da nossa fusão com a StorageCraft. O Vasco tem mais de 10 anos de experiência também no mercado de proteção de dados e recuperação de desastres. E vocês vão ver que o Vasco é o nosso Cristiano Ronaldo. Vocês vão ver por quê? Porque ele é o nosso gerente da região Ibéria e está falando com a gente hoje diretamente de Portugal. Vasco, um prazer ter você aqui no nosso ArcServe Hub América Latina. Obrigado, Dani. E, em primeiro lugar, agradecer-vos o convite. A Dani pediu-me para eu falar muito devagar, uma vez que tenho um sotaque um bocadinho difícil, mas eu prometo que vou ser mais perceptível do que o Jorge Jesus.
Uma vez que temos pouco tempo, eu gostava de falar apenas de duas ofertas que temos, oriundos então do portfólio da Storage Craft. E para ser muito claro, portanto, a ideia é fazer um pequeno overview sobre o que é que fazem e seguramente depois terão a oportunidade de conhecer um pouco melhor. Então, a primeira oferta é o OneSafe Solo. Isso é basicamente um appliance dedicado para ambientes de pequenas empresas e que tem uma coisa muito interessante, que é incluir nativamente a cloud para Disaster Recovery as a Service. Ou seja, não tem o OneSafe Solo sem a componente de Disaster Recovery na cloud. Onde é que isto encaixa e é interessante? Portanto, para vocês que têm ofertas MSP e têm muitos clientes com ambientes muito pequenos e também com ambientes muito diversos, alguns têm ambientes físicos, outros têm ambientes com servidores virtuais e outros têm uma mistura aí de ambientes físicos com virtuais. O OneSafe Solo suporta todos estes ambientes e o interessante é que, ao incluir a cloud, significa que sempre, numa situação em que eu tenha uma falha de hardware, uma falha de software, um problema de internet, eu posso sempre, de internet, desculpa, um problema de energia, eu posso sempre levantar uma réplica da infraestrutura daquele cliente a partir da cloud e permitir que o cliente continue a trabalhar na cloud como se estivesse dentro da sua própria rede. O fundamental para vocês, como parceiros, é poderem gerir ambientes de dezenas, centenas de clientes finais a partir de uma plataforma única. Ou seja, isto parece-me que é algo que é diferenciador relativamente à oferta tradicional no mercado. Ou seja, imaginando um cenário de 50 clientes vossos com um equipamento OneSafe Solo, todos podem ser geridos a partir de uma consola e essa consola está na cloud, portanto, com notificações, com alarmística, com possibilidade de verificação de e-mails e, portanto, tudo isto é desenhado para pensar na simplicidade das vossas operações como MSP. Significa o quê? Que cada cliente adicional vai significar um maior retorno para aquilo que são as vossas operações, porque o esforço de gestão será muito pequeno. Isto é a primeira oferta, OneSafe Solo. Depois temos uma oferta mais para o segmento mid-market e onde tem encaixado muito bem no cenário de clientes com appliance UDP da ArcServe. Porquê? Porque traz a componente de um backup em formato imutável. O OneSafe tem dois modelos, 4412 e 4417, que foi desenhado para responder a dois desafios. Clientes têm preocupações com segurança e integridade completa dos dados e clientes que têm preocupações com a escalabilidade do mesmo. O OneSafe 4412 ou 4417 não foram desenhados para ser uma storage de performance. Não é essa a nossa guerra. É especificamente para clientes que têm preocupação com segurança de dados e que têm dificuldade em prever quantos teras irão necessitar ou quantos petas de storage irão necessitar num período de 3 a 5 anos. Mas já vamos ver isso um pouco mais à frente. Agora falando especificamente do OneSafe Solo. O OneSafe Solo tem dois modelos de consumo. E se pudermos passar para o próximo slide, por favor. E o outro seguinte. Tem dois modelos. Tem um formato de máquina virtual, ou seja, um appliance virtual que chamamos Shadow Safe, e tem um modelo de proteção via hardware, que é o OneSafe Solo. Os dois têm embutido o mesmo motor de backup. Ou seja, o motor de backup pode fazer backup host-based ou agentless
Podemos fazer backup com base em agentes instalados nos servidores. Posso fazer backup para um disco externo. Posso fazer um backup para uma NAS que tenha na rede. Posso fazer um backup diretamente para a cloud da Storage Craft, agora uma empresa ArcServe. E, portanto, tenho uma série de flexibilidades em termos de destino de backup. Também, a origem, posso fazer backup a Hyper-V, posso fazer backup a VMware, posso fazer a máquinas físicas. E é irrelevante se eu estou a fazer backup a qualquer um destes ambientes, porque posso fazer a recuperação para um outro ambiente completamente diferente. Aquilo que temos depois por baixo será a plataforma de monitorização. E aqui é que está a grande mais-valia, que é a possibilidade de termos uma consola única, onde poderei monitorizar todos os ambientes de todos os meus clientes. Próximo slide, por favor. E essa consola chama-se One System. Vendo agora aqui algumas capturas de ecrã. Uma coisa muito importante, a proteção é baseada em SLA. Aqui foi um trabalho muito bem feito, creio eu, pelos nossos engenheiros, porque tentaram simplificar ao máximo e foram mesmo ao ponto de contar o número de cliques necessários para fazermos o deployment da solução, para termos um backup em produção e, essencialmente, para recuperar. Nós sabemos que no momento em que eu tenho que fazer uma recuperação de desastre, é um momento de stress. Portanto, quanto mais simples for esse processo, menos hipótese eu tenho de errar, especialmente se eu não faço testes regulares. Então, a solução é toda baseada em SLAs, Service Level Agreements, onde desde backups locais a backups sincronizados para fora das instalações, ou seja, off-site, e a componente cloud, tudo é gerido a partir da mesma política, inclusive a questão da retenção, ou seja, durante quanto tempo é que eu pretendo ter os meus backups assegurados. Depois tenho um dashboard central para monitorização de clientes. Imaginem o que é terem uma appliance virtual gerido a partir da cloud, para onde podem pôr a reportar dezenas, centenas de clientes vossos. E a única coisa que têm que se perguntar é olharem para o ecrã e verem se estão dentro do Service Level Agreement que definiram. Vocês podem ter algo tão simples como seja, na minha empresa, como parceiro, não admito que nenhum dos meus clientes finais possa estar mais do que 24 horas sem um backup feito com sucesso. Se algum dos vossos clientes, estou sempre a pensar em clientes com ambientes pequenos, em que vocês se substituem à informática desse cliente, se algum desses clientes estiver fora desse SLA, recebem a notificação aí no dashboard da plataforma One System. E, portanto, a questão da recuperação de ficheiros e de sistemas, ou seja, temos a mesma simplicidade de recuperação, que pode ser granular, com um ficheiro, de um arquivo, uma pasta, ou posso fazer uma recuperação completa de um sistema, seja para um hardware diferente, seja para um hardware remoto, seja naturalmente para utilizar os recursos da cloud para fazer o disaster recovery. Isto será a ideia principal. Passando agora para os modelos que me parecem mais complementares ainda, portanto, será um modelo novo, creio eu, um modelo de negócio diferente, o qual podem abordar com o OneSafe Solo, ou o OneSafe 4412. Podem abordar numa perspectiva de complementaridade com o UDP, com toda a base instalada que tenho de appliances UDP. Este OneSafe, o que traz de novo é um file system diferente. Ou seja, não estamos a falar de um equipamento de trabalho com block protocol ou file protocol, estamos a falar de object storage. Aqueles que conhecem storage por objetos da AWS, é isso que estamos a falar. Portanto, um file system que é altamente escalável e altamente diferenciável. Mas colocado dentro de um hardware que podem ter dentro de porta.
Uma das coisas muito interessantes do OneSafe é que ele tem a tal componente de snapshots imutáveis. Ou seja, a forma como trabalha esta arquitetura permite que, quando um objeto é criado, ele fique em modo apenas de leitura, ou seja, read-only. Um exemplo, eu tenho um documento Word que vou criar, vou gravar dentro da minha OneSafe. E se eu quiser alterar um ponto final para um ponto de exclamação, este objeto é entregue na totalidade pela OneSafe. Eu vou alterar o ponto final pelo ponto de exclamação, vou gravar, mas nunca vou mexer neste objeto original. Eu vou gravar um novo objeto, e então é depois aplicada a desduplicação e compressão, e, portanto, contra o objeto antigo. Ou seja, eu mantenho a versão anterior e mantenho a versão mais recente sem nunca mexer na versão anterior. E o que significa isto? Mesmo numa situação em que haja um ataque de ransomware, o objeto original não é passível de ser alterado. É um sistema que nós chamamos WORM. Write Once, Read Many. E daí que me traga um valor completamente diferenciador àquele que é a situação tradicional do mercado. Ao mesmo tempo, traz-me outro cenário muito interessante na componente da escalabilidade, uma vez que o OneSafe permite fazer uma escalabilidade completamente diferente da escalabilidade que estamos habituados com baías de expansão e aquilo que chamamos o scale-up, que chega sempre a um limite. A forma como trabalha o OneSafe é um crescimento scale-out, ou seja, eu a partir do momento em que eu tenho uma unidade do OneSafe que pode funcionar como um file server, vamos dizer, simplesmente, onde tudo o que é ficheiros, e sabemos que os ficheiros são dados não estruturados, são tendencialmente 80% dos dados de uma organização, e os outros 20% são as bases de dados, SQL, Oracle, etc. Portanto, estes 80% de dados não estruturados, de ficheiros, são aqueles que crescem mais rapidamente e que nos traz dificuldades de previsão de storage. Ou seja, eu com o OneSafe posso crescer como se fosse um simples cluster. Ou seja, vou colocando novas unidades em paralelo e automaticamente podem fazer um cluster como se fosse um cluster de NAS. Portanto, que é basicamente isso que estamos a falar. Um equipamento que pode simultaneamente funcionar como um destino de backup ou um file server com a componente de proteção de snapshots imutáveis contra qualquer ataque de ransomware. Depois temos, naturalmente, outras proteções integradas, ou seja, em termos de encriptação at-rest, de possibilidade de sincronização de pastas para uma localização diferente, mas ainda gostava de salientar a possibilidade de não termos discos proprietários, ou seja, de poderem comprar discos off-the-shelf e fazer um crescimento muito simples, como seja, rodar em discos de menor capacidade por discos de maior capacidade, sem nenhum downtime e com zero reconfigurações. É algo muito interessante a forma como trabalha. Lá está, não tem RAIDs, não tem LUNs, a forma como fazemos a redundância dos dados. É com base em 3 cópias de cada objeto divididas em discos diferentes. Ou seja, não estou a fazer proteção de discos em paridade, mas sim a proteção dos dados em si, guardando 3 cópias diferentes, naturalmente com compressão, com deduplicação, e aí conseguimos também otimizar. Estas seriam as 2 ideias que eu queria passar para o dia de hoje. Acho que até sou capaz de ter conseguido recuperar algum tempo. Uma vez mais, obrigado, Dani, pelo convite. E para o ano estou à espera do mesmo convite, mas já para um ARC certificado presencial. Pode ser? Com certeza, Vasco, muito obrigada. Eu acho que para os parceiros ainda é muita novidade em relação à história de Craft, mas acreditem, tem muito potencial de cross-sell.
em especial com o OneSafe, como falou o Vasco, mas também temos outras possibilidades com o OneSafe Solo e as outras tecnologias. Então, se você, parceiro, encontrar alguma oportunidade, por favor, nos avise. Se quiser preço, se quiser fazer qualquer tipo de análise de ambiente, falem com os nossos pré-vendas, que eles vão estar disponíveis aí para ajudar. Vasco, mais uma vez, obrigada e até a próxima.